Capítulo 1122. Acima da névoa cinza. Quando Klein viu Lightcooler Murskogan envelhecer rapidamente e se decompor em ossos, de repente se lembrou de Mobet, Ciatas, Frunziar e Snowman quando eles deixaram as viagens de Groselha. Ele não teve tempo de parar naquela época, e não foi diferente desta vez. Isso ocorreu porque o líder dos perseguidores da corte do rei nunca havia recitado o nome honroso do louco, então ele não conseguiu puxá-lo para cima da névoa cinza. No entanto, comparado a antes, com o cetro do deus do mar em mãos, agora poderia fazer mais coisas usando a luz de oração. Ele imediatamente acomodou a carta do Imperador das Trevas e ativou os poderes do espaço misterioso acima da névoa cinza. Ele fez o anjo de papel carregar suas próprias palavras e usar a estrela carmesim para entrar no mundo real e pousar no espírito remanescente de Lightcooler Murskogan. Este foi um dos métodos que não diminuiria sua altivez como o louco. Afinal, o verdadeiro Criador ainda estava vigiando a área. À medida que a consciência de Murskogan foi rapidamente eliminada da existência, um anjo com asas negras apareceu de repente na frente dele. A velocidade com que seu corpo espiritual entrou em colapso diminuiu quando ele ouviu uma voz alta e majestosa. Qual é o ritual de avanço e os ingredientes suplementares da poção do Cavaleiro Prateado? Sazriel está realmente dormindo no palácio do Rei Gigante? Murskogan respondeu inexpressivamente: o ritual de avanço do Cavaleiro Prateado vem da ardósia da blasfêmia. Precisa de um altar complicado para ser montado, colocando os restos mortais de 6 poderosas criaturas que alguém caçou nas posições corretas, e receber as bênçãos de uma divindade. Os ingredientes suplementares são: não posso ter certeza. Resumindo, aquela porta não abriu depois que Lord Sazriel entrou. Em meio à resposta, o espírito do espírito de Murskogan se dissipou lenta, mas firmemente. Finalmente, ele não aguentou mais, pois foi reduzido a pontos de luz que se fundiram com o crepúsculo imóvel da corte do Rei Gigante. E essa conversa aconteceu dentro do domínio da alma, então ninguém mais poderia ouvir. Felizmente, sou cuidadoso o suficiente para não deixar Murskogan dizer o ingrediente principal da poção do Cavaleiro Prateado. De qualquer forma, a característica de Beyonder pode ser usada para substituir o que quer que seja. Caso contrário, não conseguiria ouvir a resposta à segunda pergunta. O louco deu um suspiro de alívio e elogiou-se interiormente. Ele então se concentrou e pensou seriamente no que Murskogan acabara de dizer. A bênção de uma divindade? Este ritual de avanço não é um pouco difícil demais? É apenas a sequência 3. O H, tenho que considerar as circunstâncias de sua linha do tempo. Murskogan é uma potência que sobreviveu desde a Segunda Época. Era um hábito chamar um anjo de Deus subsidiário e incluir eles nas listas divinas. Isso também significa que as bênçãos de um anjo deveriam ser suficientes. Sim, usarei a adivinhação para confirmar isso mais tarde. Claro, mesmo que as bênçãos de um anjo sejam suficientes, não posso fazer nada por enquanto. Dependerá se os artefatos selados de grau 0 na Cidade de Prata possuem alguma característica viva que também possa se comunicar. O ato de montar esse altar é na verdade um pouco complicado. Os restos mortais das 6 criaturas poderosas que alguém matou pessoalmente devem estar no nível de semideus? É muito difícil para os caçadores de demônios fora da terra abandonada dos deuses. Como pode haver tantas criaturas de nível semideus para serem mortas? A maioria é protegida pelas organizações correspondentes. Pelo que parece, a Igreja do Deus do Combate deveria ter um novo método substituto, mantendo a essência do ritual. Esta é a diferença entre a primeira e a segunda ardósia da blasfêmia? No entanto, para um jovem chefe da Cidade de Prata,
Ele deve ter matado mais de 6 monstros poderosos. Isso é fácil. Como ele estava certo de que a segunda ardósia da blasfêmia havia aparecido após a morte do antigo deus do sol, ele foi capaz de determinar que Lightcooler Murskogan estava se referindo à primeira ardósia da blasfêmia. Ele rapidamente conjurou um pedaço de pergaminho a partir de sua interpretação do ritual de avanço e dos ingredientes suplementares. Em seguida, foi realizada uma adivinhação com um pêndulo espiritual de topázio, ao qual recebeu a revelação de que não houve erros. Então, jogou esta mensagem para a estrela carmesim que representa o Sol. Este é um presente do Senhor Louco. Depois de fazer tudo isso, Klein deu uma risada autodepreciativa. Ele sentia cada vez mais que valia a pena analisar a resposta à segunda pergunta. Ele não disse se Sazrier estava realmente dormindo. Ele apenas disse que a porta não abriu depois que o anjo negro entrou. E a única coisa que não abriu foi a porta. O Deus do conhecimento e da sabedoria me deu a chave e Adam me deu o crucifixo do sem sombra. Foi feito para abrir a porta para confirmar a condição do anjo negro? Enquanto seus pensamentos corriam, ele de repente se sentiu com sorte. Felizmente, o verdadeiro Criador não estava muito interessado nisso. Se esta entidade tivesse enviado sua vontade agora mesmo e tentado influenciar o espírito dissipador de Murskogan, teria entrado em conflito com o anjo de papel do louco na hora. Isso seria bastante estranho. Só naquele momento Derek se atreveu a abrir os olhos. Seu rosto estava pálido por ter perdido muito sangue. Para manter o domínio sem sombra, ele permitiu que a cruz absorvesse uma boa parte de seu sangue. Ele olhou em volta e colocou o crucifixo do sem sombra na sua frente enquanto agradecia sinceramente ao Senhor Louco. Naquele momento, Rain guardou o rugido do Deus do Trovão e sua arma. Ele tirou a bolsa de couro das costas e encontrou um conjunto de roupas para jogar ao chefe. Para a equipe de exploração da Cidade de Prata, desde que não usassem roupas e armaduras que fossem itens místicos, era inevitável que suas roupas sofressem danos durante a batalha. Portanto, definitivamente prepararam alguns conjuntos adicionais com antecedência. Para eles, o propósito das roupas que cobriam o corpo era secundário. O mais importante era deixar espaço para guardar materiais, pomadas e amuletos. Colin Iliad olhou em volta vigilantemente, mas não encontrou nada de incomum. Rapidamente vestiu suas roupas e encontrou uma das pequenas garrafas de metal que havia caído no chão durante a batalha. Ele removeu a tampa e engoliu. Seu rosto ficou um pouco verde como se ele tivesse sido envenenado. No entanto, suas feridas e os sinais de declínio estavam melhorando. Quanto a Lovia, ela não conseguiu mais manter o pastoreio do cavaleiro de armadura prateada e o colocou de volta dentro de seu corpo. No momento em que a característica de Beyonder de Murskogan se condensou em um brilho branco prateado que lembrava um sol ou coração em miniatura, ela foi revogada pelo caçador de demônios Colin. A anciã pastora olhou para o palácio próximo com seus olhos cinzentos, e disse: "Chefe, o caminho para o mar pode muito bem estar escondido lá." Lovia parou por um momento antes de acrescentar: "Talvez haja outra maneira de chegar ao outro lado do mar." Enquanto Colin Iliad observava Derek, Rain e os outros limparem o campo de batalha, pegarem itens e lidarem com o cadáver mutilado de Antiona, ele balançou a cabeça e disse: "O anjo negro está dormindo lá dentro, e ele definitivamente é um rei dos anjos, ao qual atualmente não conseguimos resistir. Até mesmo encará-lo será muito difícil. Vamos voltar primeiro e informar a todos que vimos o mar antes de fazermos os preparativos para entrar no palácio do rei gigante." O cabelo cinza prateado de Lovia tremulava levemente enquanto ela exibia uma expressão solene. "Mas não sabemos de nada.
Não podemos fazer nenhuma preparação direcionada. Depois de dizer isso, ela ficou em silêncio por 2 segundos antes de dizer: tenho uma sugestão. Você, Derek, Ryan e os outros podem voltar primeiro. Ficarei para trás e tentarei entrar no palácio para coletar informações úteis. Posso me fundir nas sombras e talvez não perturbar aquele anjo negro. Se eu não voltar, significa que o perigo interno excedeu os limites que podemos suportar. Quando Lovia mencionou que poderia morrer, sua expressão não mudou em nada, como se já estivesse preparada há muito tempo. Colin ouviu em silêncio e olhou para ela por alguns segundos. Não podemos suportar tais riscos. Se você despertar o anjo negro, ele pode deixar a corte do rei gigante e atacar a cidade de prata, mas definitivamente não seremos capazes de resistir contra ele. Sem esperar pela resposta de Lovia, Colin Iliad virou a cabeça e olhou para os outros 3 membros. Derek, qual é a sua opinião? Minha opinião? Derek estava um tanto perdido. Ele quase deixou escapar a pergunta. Ryan e o outro paladino do alvorecer ficaram igualmente chocados. Isto porque se tratava de um conflito interno entre o conselho de 6 membros. Colin Iliad realmente pediu a opinião de Derek Berg. Será que o chefe está tutorando Derek como o próximo ancião do conselho de 6 membros? Os 2 membros da equipe de expedição olharam pensativamente para seus companheiros. Este é ele pedindo minha opinião? O louco Klein acima da névoa cinza franziu a testa ligeiramente. Seu cérebro imediatamente começou a girar rapidamente. Que opiniões posso ter? Se eles abrissem a porta e acordassem Sazriel, eu não seria capaz de salvar nenhum deles. Tudo o que posso fazer é fazer com que peçam a ajuda do verdadeiro Criador. Vamos esperar até eu descobrir a situação em relação ao anjo negro pelo espírito maligno do anjo vermelho e outras existências relacionadas antes de começar a exploração. Não preciso me preocupar com o dragão da sabedoria e os pensamentos de Adam por enquanto. Não importa o que aconteça, não há nada de errado em escolher ser calmo e cauteloso nesses momentos. Enquanto seus pensamentos corriam, Klein disse severamente: retorne. Ele então projetou esta imagem na estrela carmesim que representa o Sol. Derek ficou surpreso por 2 segundos antes de responder calmamente à pergunta dos Chiefs. Acho que deveríamos desistir por enquanto e esperar até estarmos prontos. Colin Iliad acenou com a cabeça e disse à pastora Lovia: esta é minha decisão. Lovia ficou em silêncio por um momento antes de dizer: vou submeter-me à sua decisão. Ela não disse mais nada enquanto ajudava Derek e companhia a marcar a área. Como Antiona não foi morta por um parente de sangue, havia uma grande possibilidade de que uma anomalia acontecesse. Portanto, a equipe da expedição marcaria a área, fazendo com que os que chegassem mais tarde ficassem mais vigilantes. Porém, não precisavam se preocupar com tais efeitos, já que estavam muito longe da cidade de prata. Enquanto eles se ocupavam, Lovia de repente olhou para cima e disse para Derek e Ryan: esta é a corte do rei gigante. Pode não haver anomalias. Ela não explicou enquanto olhava para a pilha de carne de Antiona que havia sido transformada em cinzas pelas chamas. Ela pegou um punhado delas e as colocou dentro de sua bolsa de couro. Depois de concluir essas questões, a equipe de expedição da Cidade de Prata encontrou outra passagem, mas obteve um resultado decepcionante. Depois disso, sob a liderança do chefe Colin Iliad, eles refizeram o caminho de volta. Depois de entrar no palácio que já havia perdido a porta principal enquanto a banda de pintura a óleo tocava suas músicas, Derek não pôde deixar de virar a cabeça para olhar novamente para as grades quebradas. Ele olhou para a nuvem vermelho e laranjada ao longe, em direção ao mar azul profundo.
Depois de olhar para ele por alguns segundos, retraiu o olhar e percebeu que os olhos azuis claros do chefe também estavam olhando silenciosamente naquela direção. Colin imediatamente virou a cabeça e disse calmamente: "Vamos." Então, sem voltar atrás, ele prosseguiu com firmeza. Ponto.